Olá, cintura fina! Hoje estamos na sexta live para poder falar de composição corporal. O que a gente pode entender a respeito dessa nossa trajetória sobre o método Tenha Cintura Fina? Qual que é a ideia de se ter uma cintura fina? A principal ideia é da gente ter saúde, qualidade de vida e buscar resultados, principalmente de uma boa performance, de uma boa composição corporal, mas, acima de tudo, nós precisamos de entender como que a gente vai estar com o nosso físico, como que a gente está de satisfação corporal, como que é a sua satisfação com o físico que você tem, porque o que a gente busca e a gente alcança, muitas vezes está aquém ou além do que aquilo que a gente espera em relação à nossa performance. Por isso a nossa saúde tem que estar sempre em primeiro lugar. A nossa intenção aqui no Cintura Fina, estando nessa sequência de live, hoje já é o sexto dia, eu vou convidar aqui o Matheus, que está sempre me acompanhando para poder fazer esse sequenciamento. Olá, Matheus, para que a gente comece essa nossa segunda-feira. Bom dia, Cintura Bom Fina. dia, olá, Cintura Fina. Estamos aqui Olá. hoje no nosso sexto dia, na nossa sexta etapa de Sim. Cintura Fina. Amanhã estamos encerrando o nosso ciclo e hoje o nosso propósito é de falar de composição corporal e satisfação com a imagem. Tudo bem, Matheus? Excelente. Tudo bem, Vilma? Excelente tema, porque quando a gente fala de composição corporal, não é difícil colocar um padrão e falar que essa é a composição corporal para todos, porque pode variar de biotipo, pode variar também pela questão de hábitos. Então, a gente esclarecer um pouco sobre a composição corporal, ou seja, literalmente do que o nosso corpo é composto, é muito importante para que as pessoas entendam o propósito da sua mentoria. Um dos propósitos, na verdade. Um dos propósitos que a gente está fazendo é fazer com que a gente desenvolva, nós tentamos desenvolver ao longo dessa semana 7 propósitos relacionados à mentoria para que, no final de tudo, você tenha saúde e qualidade de vida. Mas, Matheus, não deixe de se reapresentar, porque às vezes as pessoas aparecem no meio do caminho e não sabem quem você é, e eu faço uma questão de lembrar todo dia que o Matheus é meu mentor e eu sou mentora dele, então a gente faz essa inversão de mentoria e mentorado, porque a gente aprende e ensina. Essa é a nossa ideia. Com muito prazer, você que acompanha o trabalho da Vilma Carvalho. Meu nome é Matheus Esteves. Eu sou mestre e doutorando em estudos de linguagem pelo Cefet Minas, professor de língua portuguesa, e conheci a Vilma por meio de um desses instrumentos que a gente utiliza no doutorado, que é o YouTube, para transmissão de lives, transmissão de conteúdo para formação continuada de professores. E a Vilma forneceu uma live ao canal do YouTube Magister Verbis, e foi aí que a gente se conheceu e estamos mantendo uma ótima relação de parceria, eu ajudando ela, auxiliando ela do ponto de vista digital e ela me auxiliando do ponto de vista físico. A gente pode falar assim, né, Vilma? Isso mesmo. Então, essa nossa parceria é para que a gente consiga crescer, cada um dentro do seu contexto e aumentar a nossa complexidade de valores e de doações, porque acho que todo professor tem na sua mente a principal coisa é quem eu consigo atingir, como eu posso melhorar, se estou melhorando a cada momento e o que temos para oferecer e para receber. Essa troca que a gente está fazendo aqui no Tem a Cintura Fina e que, para mim, tem sido um ganho muito grande com o Matheus presente aqui. Então, é um prazer sempre, uma honra estar com o Matheus e com o grupo lá do Infotec, que acompanha a gente sempre aqui no Tem a Cintura Fina. Isso. Então, Eu também vamos começar. sou um dos apresentadores desse canal que você citou, o Infotec, Núcleo de Pesquisa, Linguagem e Tecnologia. Este é um canal do Cefet Minas e que eu apresento todas as terças-feiras, 19 horas e 30 minutos. Nós temos uma live nova com convidados especiais e também emissão de certificado para quem nos assistiu ao vivo. Esse é o nosso propósito de contribuir para a formação ao longo da vida do professor da educação básica, do professor da educação superior, professor de modo geral. Então, você também é convidado
a nos acompanhar no canal Infortec. É isso aí. Então, esse canal, o Matheus trabalha lá, é uma dimensão voltada para a educação e nosso momento aqui, nosso espaço também, não deixa de ser um espaço educativo, que é para falar Uhum. sobre o Educa for Físico, que é uma educação para o físico, porque o físico precisa o tempo todo que a gente entenda o que ele precisa, porque a demanda do nosso corpo é muito maior que aquela que a gente possa esperar. E às vezes a gente quer oferecer o que a gente quer, mas o físico Uhum. pede outras coisas para que ele tenha uma resposta, tanto uma resposta metabólica quanto uma resposta de performance, que ao longo da vida isso possa corresponder a uma forma física boa, uma boa performance, que é o que todo mundo quer. Todo mundo quer uma boa forma, mas eu preciso também de ter uma boa forma e uma boa saúde. Um padrão físico esperado depende de comportamentos que eu também terei com esse meu físico. E aí, vamos começar hoje com essa composição corporal e usar essa fita. Vou falar de alguns métodos, mas primeiro eu quero falar sobre a satisfação corporal. O que faz com que a gente tenha que trabalhar a nossa composição corporal é o nosso nível de satisfação com a nossa imagem. E ao longo dos tempos, e não é de hoje, né? Nas esculturas, nas artes, a gente visualiza sempre o homem querendo ter muito músculo, e em vários momentos da história a gente vê que as lutas, os enfrentamentos masculinos, o homem tem que ser o mais forte. Então, essa performance masculina é sempre uma performance de músculo. O homem sempre buscando ter uma performance física voltada para a musculatura. E a Acredito performance... que tem a ver também com a questão biológica que a gente vê na natureza, Vilma. A questão dos animais, do macho liderar o grupo e de ele ser forte, de ele conseguir dominar. Então, principalmente os gregos cultuavam muito a imagem física. Eu percebo que há muito isso. Agora, o padrão de mulher que a gente percebe, um padrão de homem também, mas o padrão de homem é mais uma questão externa, a questão de roupa, que a gente via muito da Idade Média, depois a Idade Moderna e assim por diante. Agora, a mulher, a questão do corpo dela realmente foi mudando ao Sim. longo ao longo do tempo, né? Aquela mulher que era mais, vamos falar assim, mais gorda, mais branca na Europa, era sinal de uma mulher que não trabalhava, que não tomava sol. Então, aquele era o tipo de beleza da época. Totalmente diferente de hoje, que a gente vê o que a mídia preconiza, o corpo bronzeado, o corpo fino, magro, né? Para você ver como que as coisas realmente vão se alterando ao longo do tempo. Vão. E a mídia mostra, e a história e as artes também vão nos mostrando que, ao longo Uhum. do tempo, os padrões eles se modificam. E não deixa de ser o momento que você está vivendo. Nós estamos vivendo um momento que talvez ele vai ficar registrado com um padrão diferenciado pelo sedentarismo que a gente teve que ficar por alguns meses, né? Então, esse Uhum. momento pode ficar registrado na história com uma composição corporal um pouquinho diferenciada. Ao longo da história, sempre o homem mais musculoso e a mulher, em alguns momentos, ela foi caracterizada como aquela que cuidava do lar e tinha atividades que eram muito mais dentro que fora, e por isso gastando menos energia e com o corpo um pouco mais arredondado e com mais composição de Não gordura e tudo tomava mais. sol. Então, a questão da cor, a questão do introvertimento social. Então, essa mulher, além de ter uma composição física maior em termos de gordura, também uma composição física mais apática, mais introvertida mesmo. Isso aí, a história deixa registrado para a gente poder entender como que esses padrões foram mudando. E a mídia sempre exigindo padrões sociais, estereótipos, que nesse momento eu quero que você seja dessa maneira. É uma exigência que você seja desse corpo físico agora. E por isso a gente se exige, né, estar naquele momento e acompanhar aqueles padrões de beleza existentes no momento. Por isso a gente está sempre se perguntando, né? Se está satisfeito ou não, olhando para o espelho, a gente olha, às vezes está com a imagem ótima, está tudo bem, e a pessoa não está satisfeita com o físico que tem. É esse o A cuidado distorção. que a gente Seria precisa a ter, né? distorção de imagem, autodistorção?
A autodistorção da imagem, principalmente na adolescência, que a pessoa às vezes está com tudo certo, tudo dentro dos padrões, e a pessoa acha que ela tem que ser sempre Gisele Bündchen ou alguns padrões pré-determinados para beleza, que ela às vezes não vai conseguir ser, dependendo do lugar que ela está, porque socialmente isso também determina. Então tem a genética, tem os aspectos sociais, tem aquilo, o tipo de trabalho que a pessoa faz, o tipo de convívio que ela faz, o tipo de atividade que ela pratica e o tipo de alimentação que ela come. São os multifatores, né? Porque essa composição física, essa educação alimentar, ela é multifatorial, então não dá para a gente ser um grupo de pessoas iguais. Não dá para ser Barbie, não dá para ser o tempo todo o mesmo padrão físico. As pessoas precisam começar a pensar até que ponto eu estou satisfeita com a minha forma física durante um período em que eu tive que ficar parado por muito tempo, porque esse distanciamento social, ele colocou isso para a gente. E, de uma certa forma, esse distanciamento social e uma grana que o governo injetou em algumas famílias, porque eu quero falar da satisfação corporal e da composição corporal, não só medindo e pesando, pensando no porquê a gente muda sem querer. Porque, de repente, uma classe social que podia agora estar sofrendo com as questões alimentares, tem uma parte econômica agora que a gente precisa pensar nela, que vai refletir lá na frente. As pessoas começam a ter um tipo de dinheiro voltado para essa alimentação, e essa alimentação não é correta, porque se eu dou o peixe já pronto, né, e empanado, e não ensino como pesca, então a coisa pode ser muito ruim. Porque, na verdade, um plano de governo que a gente teve, que foi o salário Bolsa Família, aumentou muito a obesidade ao longo do tempo, e isso já tem registro sobre isso. É a questão da gente pensar o que economicamente isso pode estar interferindo no meu físico. O que um programa alimentar ou o que um programa econômico de um país pode gerar na composição corporal daqui a 10 anos. E isso tudo pode interferir, porque às vezes a gente se acusa tanto. Será que eu estou fazendo tudo tão errado? Por isso que essa educação ela precisa existir, porque eu preciso entender todo o contexto para que eu não sofra tanto. E porque aí eu consigo tomar atitudes que são individuais, para que eu entenda assim, olha, eu estou dentro de um contexto e que isso foi me oferecido. Por isso também a minha composição corporal mudou. Mas eu posso sair desse contexto se eu tomar algumas atitudes que faz com que eu mude o meu físico. Pode demorar, mas eu consigo. Então, as questões de mudança na composição corporal, elas vai depender, vai demandar uma insistência nossa em trabalhar essas mudanças e querer ter satisfação com o próprio físico. Beleza, viu? Olha só, algumas pessoas que já entraram aqui te parabenizaram, José Ronaldo. José Ronaldo está aqui, Nilda Lara, Thalia Leixo, mas Vicente Parreiras, meu orientador, o coordenador do canal Infortec está aqui também, deu bom dia a todos. Fabinho, mas quem? Vinícius Queiroz também está aqui. Então, Vilma, as pessoas estão nos assistindo e o assunto é muito interessante. Nós estamos falando sobre composição corporal e eu quero te perguntar se há um método melhor para a avaliação dessa composição corporal. Quais são os métodos e se há um método que é melhor do que os outros? Sim, essa pergunta é a principal em relação aos métodos. Quais são os métodos que a gente tem? Então, vamos falar daqueles que são específicos, daqueles que são economicamente viáveis. O método antes disso, você hoje está com a fita rosa, né? Hoje a fita é rosa, porque essa fita é o símbolo do tem a cintura fina, porque a nossa cor é rosa e azul, e a medida da nossa cintura, então lá no @tem a cintura fina no Instagram, eu estou sempre com a fita rosa, é porque hoje eu não falei com o objetivo da fita rosa, né? E a medida da cintura não é porque ela é rosa, porque eu faço a medida só de mulheres, não, né? Porque o cintura fina é rosa e azul, o padrão Não é La Vie Rosé hoje, não. É a fita rosé. a fita rosé. Fazendo Então, aqui não dá para ver a plaquinha, não. Deixa eu ver se dá
para ver aqui, então. Então, já que você está falando assim, você está falando em francês, mas tem ali o Mi Escritório. Inscritório? Como é que é? Mi Escritório. Aí Inscritório. a placa ali já é em espanhol. Então, para a gente poder dar essa navegada aí, que para todo mundo isso é um problema. Para o mundo inteiro, a composição corporal é um problema. Para alguns mais, para outros. Só um momento, o Vicente colocou aqui que a nossa cesta básica é composta por carboidratos. Foi isso. Sim, é porque eu coloquei essa questão econômica aí, que é um problema, porque o que vem crescendo de obesidade com pobreza é uma coisa louca, porque quanto mais você faz programas que você doa as coisas, você doa carboidrato, porque o carboidrato é o que vem na frente, que é o que a base, que é a cesta básica, tem. Então, o Viditel, que é aquele programa que faz as pesquisas e tudo, vem analisando como que as pessoas vêm aumentando a sua circunferência, vem aumentando o seu IMC, à medida que vai sendo feito programas de socializações em que as pessoas ganham as coisas, em que as pessoas, ao invés de eu ter oportunidades de bons empregos, de bons salários, para que eu corra atrás e até gaste energia para correr atrás na competição para isso, e me valorize, e tenha competição e adquira conhecimento, eu vou e ganho uma cesta básica, eu vou e ganho uma comida, eu vou e ganho coisas prontas que eu nem sei como é, e aí aquilo facilita a minha ingestão e a minha composição corporal vai só mudando, e aí o governo vai gastando mais dinheiro com programas de saúde lá na frente. Então, isso é uma bomba, de um modo geral, né? Que a gente tem hora que não para pensar, mas se você for olhar na questão educacional, o que é a nossa composição corporal hoje? É esse conjunto de fatores que a gente está recebendo de cima para baixo e que está sendo injetado e que pode ser, para a nossa saúde, a pior das coisas. Educação nutricional é uma disciplina que era para ser colocada, em 2018, era pauta para ser colocada nas escolas desde as fases iniciais. Então, estava sendo discutido para se colocar, porque a pessoa precisa entender por que ela come em todos os níveis, para que ela pense naquele alimento. Como que ele chegou? Ele chegou que é porque eu ganhei? É porque eles querem que eu coma esse tanto? Qual é a lógica disso? Né? Ele Depois, até como que eu vou isso. medir? Ele até perguntou isso, como ter uma alimentação balanceada para quem depende do Bolsa Família. O Vicente Parreiras pergunta. Pois é, como que você vai ter uma alimentação balanceada se você depende do Bolsa Família? Agora, se você tivesse oportunidade de um bom trabalho e se você pudesse ter um bom salário e aí você pudesse escolher o que você come e, além de tudo, você tivesse uma boa escola e nessa escola tivesse educação nutricional nos níveis iniciais e você pudesse entender os macronutrientes, aprender como que você lida com eles e aprender como que você come, você não precisaria do Bolsa Família e você não precisaria de te darem aquilo que você tem que comer. Você poderia escolher aquilo que você quer comer. Porque é isso que eu chamo de um ser racional, né? Aí eu saberia o porquê que eu tenho a composição que eu tenho. A questão da transitoriedade do programa também, né, Viu? Porque você tem famílias numa questão de vulnerabilidade social que precisam de um auxílio mais urgente, mas também possibilidades para que possam um dia deixar aquele auxílio. A ideia do programa também é nisso. Mas eu te dou um auxílio hoje, vou te carregar no colo a vida inteira. Então, isso é muito ruim, porque a pessoa nunca vai aprender, ela vai sempre achar que ela vai receber pronto, e o receber pronto não abre o leque para que a pessoa queira aprender mudanças, pequenas atitudes que pode mudar o comportamento de um modo geral, principalmente o comportamento da composição corporal. Entende? E por causa disso mesmo, a Organização Mundial de Saúde colocou medidas que são amplas para o mundo inteiro, tipo o IMC, porque aí eu quero responder aquela pergunta que você fez. Qual que é a melhor medida? Aí o IMC, que muita gente dá chicotada no IMC e fala assim, eu não preciso, o IMC não mede nada. A pessoa pode estar num nível de entendimento disso muito alto, porém, a gente precisa de entender as coisas de base que a maioria das populações precisam, inclusive aqui no Brasil. E aí, justo agora, a gente colocou esse problema que a gente tem de base econômica e social.
né? Então, eu preciso entender um índice medidor da minha composição corporal, que é o básico geral e que muita gente ainda nem sabe lidar com ele, e que se soubesse já adiantaria muita coisa. Então, esse IMC, que é o índice da massa corporal, esse IMC ele é para medir, de um modo geral, se você está extrapolando muito a sua composição corporal, se você está deixando o seu corpo crescer mais do que ele deveria. Aí as pessoas que me escutam, às vezes falam assim, mas um hipertrofiado, né? Um fisiculturista, ele tem um IMC de 40 e ele não é obeso. É claro, não estou falando para um hipertrofiado, estou falando no sentido de educação alimentar, estou falando para a população geral, que esse índice é um índice geral e não específico. Tanto que ele mede a medida de homens e de mulheres, não tem gênero. Ele não tem gênero, a faixa etária dele é ampla, é para adulto de um modo geral. É o primeiro indicador que a gente tem contato. O quê? Porque É fácil calcular. Até mesmo na escola a gente resolve probleminhas de matemática, calculando IMC. Então, o primeiro que a gente tem contato com ele é justamente esse IMC. Qualquer um sabe fazer. Então, se você consegue saber a sua massa, a gente usa muito o termo, né? Peso, por isso que tem hora a pessoa não fica achando a sigla esquisita, porque é o índice de massa corporal. Porque é a nossa massa corporal, não é peso, né? É massa, porque o peso é a massa vezes 10. Então, o que a gente tem é a massa corporal. A nossa massa corporal, que é aquilo que a gente olha na balança, que é em quilogramas, o nosso índice de massa corporal, vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa tem 80 quilos, né? Então, a massa corporal dele é 80, ele vai pegar a estatura, né, que é a altura dele, e ele vai pegar o peso dividido pela estatura ao quadrado, não é vezes 2, porque às vezes a pessoa faz vezes 2, aí dá tudo errado mesmo. Sim. Não tem jeito. Então, ele vai pegar a altura vezes a altura e pegar o peso e dividir por isso. Tem vários programinhas na internet também que faz. Mas tem gente também que não tem acesso e não sabe fazer. Mas fazer a conta na calculadora aí já fica bem mais fácil. Então, a pessoa vai pegar o peso e dividir pela altura ao quadrado. E ela vai ter um índice. E esse índice, ele de 18,5 até 25, é um índice dentro do normal. A partir daí, só para ficar de um modo geral e grosseiro, para a gente entender, a cada 5 pontos que isso anda, a coisa vai só piorando. Porque se você vai de 24,9, né, até 24,9, você está dentro do que a gente considera normal. A faixa do normal é muito grande. Significa que tem gente que está com 22, tem gente que está com 24 e está normal também. Quem está mais normal? Quem tiver mais para o meio está melhor em termos de gordura, de percentual de gordura. Mas o índice não é para ler percentual de gordura, ele é para ler seu corpo no geral. E aí, quanto mais você vai se aproximando do 25, significa que seu corpo está aumentando mais e que você precisa ficar preocupado com o crescimento corporal. A partir daí, cada 5 pontos você ganha um ponto a mais, pré-obeso, de 25 até 30. Aí depois mais 5 pontos, de 35, de 30 até 35, obesidade tipo 1. E aí mais 5 pontos, de 35 até 40, obesidade tipo 2. E daí para frente, obesidade tipo 3, obesidade mórbida. E as pessoas vão deixando esses índices crescerem, porque já ouvi falar que o índice de massa corporal não é um índice bom. O que você está chamando de bom e de ruim? É uma maneira, qual que é o melhor método? É aquele que você consegue se monitorar. A fita é um bom método? Se você acha que R$2 uma fita é caro, aí seria difícil demais para a gente poder ter essa conversa, né? Porque uma fita, você compra uma fita, isso aqui não acaba nunca, não se desgasta. Uma balança ainda é caro para você ter em casa, mas você pode pesar de graça em alguns lugares. Mas uma fita você pode medir na sua cintura e você mesmo ir acompanhando se a sua cintura está crescendo. Nem é aquela ideia de eu falar assim, você não pode crescer a cintura, mas se você está olhando assim, olha, esse ano cresci 4 centímetros na cintura, isso não está bom. Ô, Vilma, eu observo, né? eu observo muito a calça jeans principalmente, porque durante a adolescência eu passei por um período até dos 15 para os 16 anos, aí cheguei a comentar com você rapidamente, Sim. quando eu tive uma infância em que eu fui gordo, né? Parar de feminismo, fui gordo, depois entrei para a adolescência gordo, e quando foi de 15 para 16 anos, isso foi em janeiro de 2009,
eu me pesei na mesma farmácia que eu me peso até hoje. Eu pesava 80, estava com 89 quilos, eu com 15 anos. E aí eu pensei assim, nossa, eu com 20, então, vou estar muito além de 100, pensei assim comigo. Então, com 89 e com 15 anos, com 1,77 m que eu tinha na época, eu resolvi pa- parar de comer algumas coisas que eu comia. Então, eu parei de comer coxinha, que era uma coisa que eu comia praticamente todos os dias. Parei de comer, eu acho que o grande vilão da minha vida desde a infância foi a bolacha recheada, porque era a única coisa que me fazia fechar a boca no sentido de chorar. Vamos dizer assim, ah, Matheus tá chorando, bolacha recheada. Então era a única coisa que me fazia assim acalmar era bolacha recheada, Danites, esses passatempo, Aimoré, tudo e quanto. E era muito, eu comia mais de um pacote por dia. E não praticava esporte, não jogava bola. Uma das coisas assim, de eu não ter, eu lembro dos meus colegas jogarem futebol, eu não jogava porque não dava conta, não tinha preparo para jogar bola. Cansava muito rápido, era criança obesa, tudo. E aí, quando eu entrei nesse processo de emagrecimento, que durou mais ou menos uns 2 meses até eu ir para academia, eu perdi aí questão de 5 quilos em 2 meses, só parando de comer essas bolachas recheadas, essas coxinhas que eu comi. E quando eu entrei para academia, eu me lembro de que eu tinha uma bermuda que eu usava ela sem apertar, sem amarrar aquela cordinha. Eu até guardei essa bermuda, até pouco tempo eu tinha, depois eu sei o que aconteceu com ela mais. E aí eu percebi que durante a academia, o prazo que eu fui praticando atividade física, eu tinha que apertar um pouco a bermuda, e depois um pouco mais, até o tempo chegou que se eu não apertasse a bermuda, ela caía. Eu não conseguia usar ela porque ela caía. Então era uma das medidas que eu utilizava para ver a circunferência abdominal. Era Pois essa é. bermuda. Então, E até mesmo pouco que tempo eu você não tenha guardava uma ela. fita, né, Matheus? Que use o Hã? seu cinto. Mesmo que você não O tenha uma cinto. fita, É que o use cinto. o seu Exatamente. cinto. Atualmente eu estou usando cinto. Eu percebi que eu precisei de apertar mais um grau nele. Já fiquei satisfeito por isso. E aí é assim para todo mundo. Então não precisa de medidas muito agressivas para que a gente comece a tomar Complexo. de mudar a alimentação. Então, você pode usar uma fita, você pode usar o seu cinto, você pode usar o IMC, que são medidas que você consegue acompanhar sozinho em casa. Porque esse monitoramento, ele é essencial, você se monitorar. Porque às vezes a pessoa acha que ela precisa de ir no médico para fazer isso. Às vezes isso pode demorar muito diante de uma circunstância que a gente se encontra agora. É importante a gente falar desse momento social, porque isso é que reflete depois lá na frente. Então, é Uhum. um momento que você, às vezes, você precisa se omitir de ficar indo em consultórios, mas você em casa não está vendo com o cinto mesmo o que está mudando, né? Com uma fita o que está mudando. A Deu uma gente boa consegue... dica. Vou adquirir uma fita dessa. Eu tenho uma coleção, né? Que eu tenho de Para ter várias uma coisas. medida mais precisa. Vou adquirir. Pois é, isso é fácil. E aí, na sua cidade, em qualquer loja de armarinho dessas que vende linha, meias e tudo, Uhum. tem. Então, qualquer um pode ter isso, né? E, na verdade, medir a cintura é importante, fazer o IMC é importante, mas existem medidas de composição corporal mais avançadas. Por exemplo, plicômetro. O plicômetro ou adipômetro é aquele que a gente mede as dobras cutâneas, o que é Uhum. bastante feito em academias, e a Isso gente perguntar. também precisa ter cuidado, porque tem que ser um avaliador muito, com uma perícia muito boa, para tirar sempre as mesmas dobras. Tem que ter um protocolo, normalmente tem programas, eu uso sempre o Body Move, eu faço avaliação em uma academia, que de vez em quando eu até coloco aí nos stories, aqui em Belo Horizonte. Então, assim, a gente precisa de um plicômetro, mas precisa de saber bem os pontos anatômicos de Uhum. coletar e precisa usar sempre o mesmo protocolo, porque às vezes a pessoa usa, antes de começar uma intervenção, o protocolo de 7 dobras, depois uso de 3 dobras. Aí, quando você for fazer uma avaliação em algum lugar, que você for pagar por essa avaliação, porque você quer fazer uma intervenção por algum período, tipo, eu vou fazer uma determinada atividade física e uma intervenção alimentar durante 3 meses. Aí eu quero fazer uma avaliação física para saber quanto que está o meu percentual de gordura, meu IMC, e eu vou pegar essa avaliação física impressa ou no celular e vou guardar. Mas você, por favor, anote qual é o protocolo que está sendo feita. Se for feito com plicômetro, olhe qual é o avaliador que fez, porque você tem que exigir que o mesmo avaliador faça no final e que o protocolo que foi feito no começo seja o mesmo do final.
porque senão essas medidas elas não fecham, não batem e você pode estar se enganando. E com a fita você não se engana, porque você mesmo que está olhando, você coloca no mesmo ponto, né? Se for o caso, faz uma tatuagem naquele ponto. Aí não tem erro. Mas é isso, porque você precisa de determinar se isso for tão importante assim. Mas a gente pode ser sutil e determinar alguns pontos e fazer. Se tem um outro método que hoje em dia tem sido muito usado, e é esse que eu uso na academia, que é a bioimpedância. É muito mais fácil do que fazer com plicômetro, porque eu já fiz muitos com plicômetro em escola, porque plicômetro é barato, é disponível, é barato, assim, é mais barato, é mais disponível nas escolas, e quando você faz com um grupo muito grande, você tem vários plicômetros, um para cada um. Com bioimpedância, é mais fácil você ter uma balança de bioimpedância, e essa balança, com uma medida só, ela consegue visualizar o percentual de gordura, ela consegue visualizar o percentual de músculo, percentual de gordura visceral e até estimar a sua idade de acordo com a sua gordura visceral e com a quantidade de gordura que você tem, tá? Então, esse é um método que é bastante usado, tá certo? Aí eu estou tentando ler aqui e falar, mas eu sou péssima nisso, por isso que deixo você fazer, tá? É de quem? A Silvane está aqui, A ela Silvane, ela está sempre presente. Muito Sim, obrigada. ela comentou a presença do Vicente. Em um outro momento, o Vicente disse que a classe média que tem oportunidade de consumir um alimento de melhor qualidade, muitas vezes se direciona para os fast foods e McDonald's, Burger King, de modo geral, e aí também descompensa essa questão econômica que nós citamos no início, das famílias em situação de habilidade social, mas nós também temos aquelas famílias de classe média que têm condições financeiras de ter uma alimentação balanceada, mas que preferem o fast food. E a gente sabe o quanto que vou falar assim, o quanto que é bom fast food, porque eu gosto de fast food. A Vilma sabe, amo sanduíche, amo fast food, mas a última vez que eu comi um fast food de verdade foi, sei lá, foi início de outubro. Foi quando eu fui a BH. Então, tipo assim, ainda tem essas coisas, né? A gente mora no interior, não tem fast food aqui. Claro que a gente tem outras coisas que substituem, mas o fast food mesmo, aquele tradicional, McDonald's, Burger King, eu sou fã dele. Pois eu também gosto de um fast food. Eu acho que a gente quer de uma cultura moderna e que a gente, em algum momento, a gente se expõe a essas guloseimas e tudo. A gente gosta disso e o cérebro ele capta aquilo que dá para a gente uma sensação de prazer e a gente gosta. E a gente pode comer de vez em quando aquilo que a gente gosta. A gente só não pode comer todo dia e exagerar nessas porções e nem comer o combo, que foi o que a gente disse lá na live de Contando Comi no início de outubro, nós estamos no início de dezembro, há 2 meses que eu comi. Não sinto aquele desespero, eu tenho que comer, aquela coisa toda, porque eu sei, já ter essa consciência que realmente são alguns eventos especiais, uma saída com um amigo, né? Ou algo assim, que realmente justifique você sair um pouco daquilo que você planeja para a semana toda. Tem uma pergunta aqui da Tânia. Qual dos dois métodos é o mais preciso, a bipedância ou o plicômetro? Então, se o plicômetro ele for feito com os protocolos corretos e usando 3 medidas e o avaliador for fera, ele pode te dar uma precisão melhor do percentual de gordura que a bioimpedância. Se não, é melhor usar a bioimpedância se você não tiver um bom avaliador. Aí você usa eu observo também, eu já fiz esse do plicômetro, e eu observo que realmente tem que ser algo muito preciso, porque até mesmo a gente se tocando, a gente percebe partes do corpo, uma parte está mais durinha, outra parte tá menos durinha, e uma questão assim, de poucos centímetros de diferença. Então, se erra ou se se pega uma medida de poucos centímetros do que aquilo que fez antes, realmente dá uma diferença. A Silvane colocou. Agora, esses protocolos, eles colocam muitos pontos de medidas. Quando você vai fazer o protocolo, você tira 9 medidas e ele baixa para 7 e baixa para 3. E aí, nisso, você faz a mediana, que é uma medida robusta de cada um desses pontos. E os pontos anatômicos, eles são bem definidos. Por isso que a pessoa tem que ser experiente para fazer, tá? Para fazer com plicômetro. Beleza. Eu estava comentando que a Silvane falou também que ama sanduíche, mas ela faz o dela em casa,
Com soja, saladinha, eu também gosto desse. Ah, pois é. É por isso que tem vários sanduíches, né? Aí entre aquela quantidade de calorias que tem num sanduíche e no outro, vai variando, né? E ainda tem os molhos, o que a gente coloca a mais, que vai acrescentando as calorias no sanduíche, né? Essas coisas assim que vão fazer a vida ser satisfatória, mas que vão fazer com que as medidas da gente possam aumentar muito. E a gente precisa saber fazer escolhas. Quando a gente tem educação, a gente sabe fazer escolhas. É isso. É a medida da educação que dá a medida da saúde corporal. Não tem jeito. Porque mesmo as pessoas também de melhor poder aquisitivo, né, já que foi falado isso, e que também têm um certo nível de educação, elas também perdem as estribeiras quando elas começam a perder a fronteira do que comer e do que não comer. Chuta o pau da barraca e começa a achar que pode comer tudo e que depois, lá na frente, vai fazer uma estética, vai fazer uma cirurgia, porque aí tem poder aquisitivo de fazer cirurgias para poder tirar gordura e fazer lipoaspiração. A indústria da estética no Brasil é uma das maiores que tem no mundo. Sim, estética corporal. Justamente por isso, porque a pessoa deixa chegar até um certo nível, aquela questão do IMC também, ela tem um perigo que é o seguinte: quando a pessoa chega no IMC, que é obeso mórbido, ela recebe uma cirurgia que é gratuita. Então a pessoa às vezes está quase chegando lá, ela começa a comer desenfreadamente para o IMC aumentar para ela ganhar essa cirurgia. O que também é um negócio meio perigoso, porque a pessoa fica à mercê da medida dela crescer para ela ter uma cirurgia para depois ela não precisar fazer esforço nenhum. Mas quando a pessoa já está nesse ponto também, ela já está num nível de obesidade muito grande, ela precisa de ajuda clínica, porque vamos lembrar sempre que a obesidade é a doença crônica, pior doença crônica do mundo hoje, e o Brasil fica sempre aí entre o terceiro país do mundo com maior obesidade. E junto com a obesidade vem todos os outros problemas prejudicando as células, de um modo geral, principalmente as questões inflamatórias, que a gente até falou na última live sobre os cânceres que estão relacionados com isso, tá? Ô, Vilma, a questão do falso magro está relacionado também a essa composição corporal? Porque às vezes você olha para a pessoa tem uma composição que parece que é magro, mas depois o percentual de gordura, ele aparece na bioimpedância. Porque às vezes ele está com a gordura visceral, ele tem gordura escondida, mas ele tem um estereótipo que, dependendo da composição de osso e de músculo, parece que ele é magro, né? Então, o vestido, ele parece que é magro, mas na hora que vai fazer as medidas, ele não é tão magro assim. E às vezes está com mais gordura do que um que está parecendo que está mais gordo. Isso existe, e às vezes também tem as questões sanguíneas, né? Porque ele pode estar com colesterol alto, triglicérides altos e tudo, e está parecendo que é uma pessoa magra. Por isso tem que fazer avaliação, né? Tem que fazer avaliação tanto da composição corporal quanto as avaliações sanguíneas. Mas eu ainda não terminei de falar os métodos. E quanto tempo que a gente está aí, Matheus? Me fala. Nós temos 20 minutos, 18 minutos. Vamos passar para o próximo, então. Tá. Então, impedância. Falamos da bioimpedância e eu quero falar da densitometria óssea. Porque como é que é o nome? Densitometria óssea é DEXA. Resumidamente, chama DEXA. Densitometria óssea. Foi esse método que eu fiz uma larga pesquisa sobre isso com mulheres na menopausa que praticam musculação, mulheres pré e pós-menopausa que praticam musculação. Eu quero falar um pouco dessa pesquisa porque esse método é um excelente método, mas ele não é um método acessível. Por isso que o melhor método é aquele que você pode fazer na hora que você está e como você está. Mas esse método é um método excelente, porque ele faz a medida da composição corporal usando raios X de dupla energia que entra no corpo e faz uma leitura muito mais avançada que a bioimpedância, e aí ele lê a quantidade de músculo, de osso. É muito usado, principalmente a partir de 35 anos, em mulheres que têm tendência a ter osteoporose, e ele é feito densitometria óssea de coluna e de fêmur. Mas a gente pode fazer também a densitometria óssea de corpo completo, que foi essa que foi feita nessa pesquisa com essas mulheres que praticam musculação em academias de Belo Horizonte. Tá? Nessa pesquisa, o que a gente estava tentando visualizar é se as mulheres que praticam musculação, elas estavam com um percentual de gordura menor, como que estava a musculatura dessas mulheres e como que estava o nível de satisfação dessas mulheres com o físico que elas têm.
Porque a gente tem uma sensação de quem está praticando atividade física, está fazendo musculação, e está com aquele físico bombado e tudo, está muito feliz e satisfeita com o físico. E a coisa não é bem assim, né? E essa pesquisa, ela foi uma constatação disso para mim. Eu não sou praticante de musculação, mas eu me envolvi com essas pessoas, com essas mulheres das academias de Belo Horizonte, para poder entender como era isso. E quanto mais bombadas as mulheres estavam, maior era o nível de insatisfação, porque isso parece também que vai criando na pessoa. Tem uma coisa que se chama vigorexia, que a pessoa quer sempre treinar mais e mais, ela quer ir todo dia na academia para treinar. Então, tem aquela pessoa que quer comer e tem aquela pessoa que quer treinar. Nesse momento de análise da composição corporal, é importante também a gente pensar nessas pessoas que estão viciadas com o treino. E elas, se não treinar, elas estão com obsessão com isso. E a pessoa está obsessão para atingir a utopia do corpo perfeito, vamos dizer assim. Sim, Eu já vi uma metáfora. Exatamente, eu vi uma metáfora que falava sobre isso. Quando você vai pegar uma casa para dar faxina, a primeira hora da faxina ela é muito efetiva, porque você consegue limpar muito rápido, organizar as coisas muito rápido, tirar a poeira. Mas ao longo do tempo, aí fica aquele restinho de poeira no cantinho, fica aquela sujeirinha no outro cantinho. É essa sujeirinha que é difícil de você tirar completamente numa limpeza de casa, vamos dizer assim. Trazendo isso para o corpo, realmente, quando a pessoa entra numa prática de atividade física, ela consegue ter você pode falar isso melhor do que eu, mas ela consegue ter um ganho de imagem, de autoestima mais rápido. E ela precisa de manter esse grau de satisfação. Então, ela vai sempre tentar tirar aquela gordurinha que ficou, aquele pneuzinho que nem é tão aparente, mas para ela é grande, a questão da distorção da imagem. E aí ela vai entrando nesse ciclo de vícios, né, entre treinos, entre métodos, entre dietas, para atingir uma utopia, algo que a gente sabe que não vai se atingir. E qual que é o corpo perfeito, né, Matheus? Qual que é o corpo perfeito? E quando que a gente vai estar extremamente satisfeito, né? Então, o que eu fui percebendo com isso é que o nível de insatisfação é muito grande nas pessoas que estão com o físico sagrado e sarado. Não é o que a gente pensa, que as pessoas que estão extremamente malhadas e bombadas estão extremamente felizes com aquele físico. E aí, por causa disso, também a gente foi fazendo nessas pessoas a avaliação da composição corporal. E aí fomos estudar o TSH, a glicemia, o colesterol e entender como estavam os níveis internos dessas pessoas. Porque a gente precisa também cuidar da saúde. E é claro que quem está cuidando do físico nesse ponto, a maioria estava com a saúde legal e tudo. Tinha gente com problemas, mas eram pessoas que cuidavam da alimentação, a maioria delas, quem já estava num nível de performance maior corporal, mas eram pessoas que precisavam de um acompanhamento, às vezes as que estavam com maior nível de musculatura, com maior índice muscular, elas que mais precisavam de um tratamento psicológico, de entendimento de que o físico já está bom. É isso mesmo, você está linda, você está legal, você olha para o espelho, você está saudável, está tudo ok. Então, tem um fator psicológico também envolvido. Eu já vi também, viu, uma questão seguinte. Quando você olha no espelho para descobrir esse ponto que mais te incomoda, que é inconsciente, você se olha no espelho, aquele primeiro ponto em que os seus olhos se fixarem é onde que você se sente mais defeituoso, vamos dizer assim, ou menos bonito. Aquele primeiro ponto. Nós temos isso. A gente olha para o espelho se arrumando o rosto, a gente olha direto para aquele ponto que nos incomoda. O corpo também... E incomoda quem? Incomoda você. Mas será que incomoda todo mundo mesmo? Então você precisa perguntar ao outro. Vou te dar um exemplo. Eu tenho uma pintinha na boca aqui que eu adoro. Para mim, ela é ótima. Mas tem umas crianças que não gostam. Então, tinha uma criança um dia conversando comigo e falou assim comigo: por que você tem essa pinta na boca? Aí eu falei com ela assim: porque o Papai do Céu me deu. Ela falou assim: pede ele para tirar. Então, coisas... Só para a gente entender assim, a inocência daquilo que é o que o outro vê. Porque se você quiser fazer com você tudo aquilo que você quer, você vai entrar numa neura de fazer cirurgia plástica e de mudar, e você nunca vai estar feliz com aquilo que você tem, com aquilo que é você. A gente precisa de ter a melhor forma o tempo inteiro, a melhor forma que faz com que eu me sinta bem com ela. Mas tem gente que é insaciável, né? Então, o que você faz?
Quando você está insaciável, você faz um bom método de medida da sua composição corporal, porque é aí que eles entram. Eles te dão os números, e os números falam a verdade. Se o número está te contando lá, olha, você está com um percentual de gordura, né? Você não tem gordura, só falta levitar. Então, você está com um percentual de gordura excelente no nível do protocolo da tabela. Você está com. Seu índice de massa corporal está excelente, sua cintura está excelente, não precisa de nada. O que está faltando aí? Está faltando você ter uma harmonia com a sua satisfação corporal, com a sua imagem. A gente tem vários níveis, aí é um outro tipo de estudo, tá? Que é um estudo sobre o nível da satisfação corporal, que eu também fiz com esse grupo, para poder saber como que eles estavam. E aí, eu aproveito esse momento para falar do método Tem a Cintura Fina, que eu estou lançando uma mentoria, né? E nessa mentoria tem todos esses tópicos, inclusive esse da satisfação corporal e do psicológico em relação a essa minha performance. A busca disso é um buraco sem fim. É melhor que eu saiba o que é razoável e esteja bem com ele e me enquadre dentro desse padrão e conheça medidas de avaliação que eu siga e que vai me dar resultados que eu me sinta satisfeita. Se você fez todos e não gostou de nenhum, faça densitometria óssea de corpo completo, peça ao endocrinologista, mulheres pode pedir para ginecologista para fazer. É bom porque aí vai saber se tem osteoporose, se não tem, né? Porque isso faz um check-up geral. A gente consegue também fazer isso aí com outros métodos mais avançados, mas que também são mais caros. Tem alguns times de futebol que usam a densitometria até para poder acompanhar essa composição corporal dos atletas, porque ele já não é um método assim super caro mais, já está ficando mais acessível. Então, é assim que a gente faz medida da composição corporal, do mais barato ao mais caro. De qualquer maneira, aquele método que você conseguir fazer e você conseguir obter resultados para a sua satisfação e você conseguir manter um físico que te dá saúde, esse é o melhor método de composição corporal. Ô Vilma, nós temos 9 minutos aqui para Vamos responder algumas coisas aí? Alguns minutinhos. A Silvane também colocou aqui que vai fazer esse tipo de exame essa semana. Eu acho que é a testometria, né, que ela vai fazer? Sim, acho que é ele. Eu acho que ela citou esse mesmo momento que você estava falando desse exame. A Márcia colocou assim que é realmente muito perigoso essa questão de a pessoa engordar para poder fazer a cirurgia, porque ela perdeu uma amiga devido a isso. Ela passou a lutar para engordar para poder fazer a cirurgia, a amiga da Márcia. E aí ela acabou morrendo. Pois é por isso. As questões elas passam do ponto da saúde para o ponto da vaidade, para o ponto da estética, e a pessoa perdeu o que é o eixo de você se monitorar, né? Monitorar olhando para você, querendo aquilo que é o melhor, que seria o ideal, né? Esse é o ideal para a gente aqui do Tem a Cintura Fina. A Silvana tá falando aí que ela está incluindo no check-up. Fala para a gente aí se é o DEXA, Silvana, que você vai fazer. E se for, é um bom método, porque eu não sei a idade da Silvana, mas eu acredito que, pelo que eu vi dela lá no Magíster, ela está numa idade que a gente começa a querer fazer esses exames de densitometria, nós mulheres, porque a gente muda a questão hormonal e a gente precisa entender como que está a nossa composição óssea, mais que tudo, porque a gente precisa... É muito importante musculação na fase em que a gente passa ali dos 40 anos. Vou só dar uma simulada na idade dela aqui, tá? Porque eu conheci só por foto lá. Ela coloca que sou uma senhora. Sou uma senhora. Então, Silvana, eu acho que é uma hora que talvez seja importante fazer a densitometria óssea, e uma atividade física boa é uma musculação assim de médio impacto, mas depois que já tiver feito os exames, porque tem gente que não sabe como que está a questão óssea e começa a fazer musculação. E aí, se ela já tiver num nível em que a osteoporose está avançando, primeiro ela tem que fazer um tratamento para depois ela começar a fazer alguma atividade de impacto. Porque o cálcio, ele está no músculo e no osso. E quando a gente está na fase de adolescência, o cálcio, ele sai do músculo o tempo todo e vai para o osso crescer e a pessoa aumentar de tamanho.
E depois, na fase adulta, ele começa a sair do osso e aí ele vai para o músculo. Quando a gente começa a mudar de fase, as coisas vão invertendo. E eu preciso repor esse cálcio que está saindo do osso para ele não ficar cheio de buracos, cheio de poros, para que eu não tenha osteoporose. Então, tem duas doenças que são de mulheres, especificamente por causa do ciclo menstrual, que é a síndrome da mulher atleta, meninas que fazem muita musculação ou ginástica na primeira fase da vida, elas tiram muito o cálcio do osso e joga para o músculo e forma uma musculatura muito grande por causa da atividade intensa. E aí elas ficam com o músculo forte, porque elas precisam dessa musculatura forte. Mas elas vão ter a síndrome da mulher atleta, que elas vão ter a menorreia, que é uma menstruação muito desregulada, e muitas delas vão ficar com problema no ciclo menstrual, vão ter baixa estatura. Aí ela inverte o ciclo de vida dela, mas é uma escolha de atleta, e atleta é uma profissão, e é uma profissão doída, e reflete para a vida inteira. E mulheres comuns, que não são atletas de ginástica e nem de alta performance, na fase adulta, a gente inverte o jogo e começa a fazer atividade de algum impacto físico no músculo para poder a gente conseguir manter o cálcio. Então, esse movimento da bomba de cálcio na musculatura, a gente consegue reter o cálcio ali, reter a musculatura e de sobra vai algum cálcio para o osso para que a gente não tenha osteoporose. Só que se a gente tiver com osteoporose avançada, é capaz de a gente quebrar ainda alguns ossos, dependendo da atividade que for fazer. Então tem que fazer um check-up mesmo, tem que olhar como que está por dentro para a gente poder brincar por fora. Não é ir numa academia e fazer o que está todo mundo fazendo, porque a amiga falou que tem que fazer e a gente faz. Muito A bem, então é isso. A Cláudia parabeniza o trabalho, diz que adorou as dicas. A Cláudia é de Biriteja, nossa, ela também é professora de português, a gente fez um curso juntos no primeiro semestre Obrigada. desse ano. A Silvane diz que por causa do hipertiroidismo tenho que repor vitamina E, D e cálcio. Ela está mapeando os sintomas de um formigamento que ela está sentindo na mão. A Márcia colocou, nossa, que interessante, elogiando também a sua fala, Vilma. Então, fechando aqui já para concluir, a gente pode conversar muito sobre questões relacionadas à composição corporal, porque a gente sabe que isso interfere diretamente, quando a gente fala de composição, é aquilo que nos compõe esteticamente, então interfere diretamente na questão da estética, que é um dos grandes motivadores para a pessoa buscar a prática de atividade física, buscar alimentação saudável, um tipo de alimentação melhor do que aquela que ela tinha antes. E são questões interligadas que fazem sentido entre si, e poder tirar um tempo para conversar sobre isso faz toda a diferença. E também você oferece na sua mentoria esse tópico específico sobre a composição corporal, que foi do que a gente falou aqui, e para se aprofundar nesse estudo, para se aprofundar nessa questão, principalmente de modo subjetivo, ou seja, para o seu corpo em específico, entrar em contato com Vilma Carvalho. Quais são os meios, Vilma, para as pessoas entrarem em contato com você? Então, eu tenho o Instagram, que é a maneira mais rápida e direta, pelo direct. O Instagram é @tenha cintura fina. E também estou com o canal no YouTube, que é Tenha Cintura Fina. Tem o site também, que é Tenha Cintura Fina. Então, Tenha Cintura Fina. E o método que estou lançando agora também é Tenha Cintura Fina, que é o chamado para saúde e qualidade de vida. Tá? Pelo Instagram é onde que eu atendo mais rapidamente. E todo dia tem os stories lá dando umas dicas e eu respondo no direct. Uhum. Nós somos um projeto de 7x7, 7 lives em 7 dias, 7 da manhã. Hoje nós falamos sobre composição corporal e amanhã, qual será o tema? Então, amanhã, para poder encerrar, nós vamos falar do estudo de caso. Como que Uhum. está o seu sangue? Como que você está de glicemia, de colesterol e de triglicérides? E como que é o caso? Como que foi a história da sua vida que fez com que você chegasse assim hoje? Como que você está de saúde? Então, amanhã é esse interno, né? Porque a gente às vezes está vendo só o de fora, mas como que está por dentro? Às vezes esse falso Interessante. magro está sofrendo aí com a genética ou com a não educação alimentar ao longo da vida, que fez com que ele também tivesse esses problemas, ou até com essas questões sociais que nós falamos e econômica, que pode refletir no que está dentro da gente, porque a gente coloca tanta coisa errada para dentro do nosso corpo, e aí depois, na hora que vai fazer os exames, está tudo escrito lá, não tem jeito da gente sair fora, né?
Exatamente. Então, amanhã a gente vai falar sobre esse aspecto interno do A TNG, química do sangue. química do Resumindo, sangue. O esse é o tema tema. será química do sangue, exatamente, que reflete as nossas escolhas externas. O que eu escolho por fora, que eu quero colocar dentro do meu corpo, terá resultado nessa química do sangue. Então, amanhã, de umas 7 horas, essa live está gravada no seu canal, para quem quiser acompanhar, rever algum ponto. E a gente se vê, então. Vilma, podemos encerrar por aqui ou tem mais alguma coisa para falar? Não, encerramos por aqui. Amanhã a gente volta às 7. Um Então é prazer isso aí, falar com gente. o Matheus. Eu Prazer. agradeço e já digo até a próxima Cintura Fina. Até a próxima. Tchau, gente.